Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de Biologia aqui do nosso grande objetivo. E hoje vamos fazer a nossa resolução comentada da prova da FUVEST. Nessa prova da FUVEST aqui, ela foi uma prova clássica, né? Sem grandes surpresas, né? Então, temas ali, por exemplo, botânica, genética, biologia molecular, né, apareceu ali, então temas que a gente já estava esperando que iriam aparecer aí no exame da FUVEST, né? As questões tem algumas que você vai perceber que são bem diretas, né? A gente não vai ficar cozinhando muito galo aqui, só que tem outras questões ali que a gente vai dar uma trabalhadinha, ou seja, foi uma prova bem equilibrada, não teve coisas tão difíceis e não teve coisas assim tão fáceis quanto parece, certo? Beleza? Maravilha? Então, produção, abre aqui pra mim, produção, pra gente começar então aqui, ó, pra nossa primeira questão, então, ó, tela cheia aí pro pessoal ler junto comigo. Ele fala o seguinte: na transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição da vegetação que resulta em mudanças na frequência de certas características de plantas. E a pergunta: identifique duas mudanças decorrentes nessa transição. Então, ó, vem para mim, vem para mim. Qual que é a ideia, então, desse tipo de exercício? Você tem que imaginar o seguinte, que você tá ali no Cerrado, né? Um beijo pessoal do Cerrado, tá assistindo a gente agora aí ao vivo, e tá indo em direção para Mata Atlântica. Então, se você estivesse fazendo essa viagem, qual que seria a paisagem que você veria, né? Então, o que iria mudar nessa paisagem? Então, por exemplo, né, joga uma tela cheia para o pessoal acompanhar comigo, ó. Olha essa letra A. Aumento da frequência de caules e galhos tortuosos. Já está errado isso daí, porque é no cerrado que você tem plantas com essa característica. Então, você teria uma diminuição da frequência de plantas com caules e galhos tortos, né, tortuosos. Na letra B, aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol. Aí não, gente, porque quando você pensa numa Mata Atlântica, é uma floresta mais fechada, né? Então tem um monte de planta da Mata Atlântica que consegue se desenvolver melhor no ambiente mais sombreado. Então essa daí ficou estranha. Na letra D, ops, você pulou. Eu sei que eu pulei. Na letra D, ó. Diminuição da frequência de plantas epífitas. Não, se você for ver numa Mata Atlântica, tem um monte de planta epífita, que é aquela planta que vive apoiada em outras plantas, mas sem causar nenhum problema ali para a planta que está servindo de suporte. E na letra última, ele fala o seguinte: diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor aqui sob a luz direta do sol. Até aí tudo bem, até eu concordo, só que o problema é o final da alternativa E. Aumento da frequência de plantas com adaptações a queimadas. Não, quando a gente pensa no cerrado, é um ambiente, ali é um bioma que tem uma relação muito estreita com fogo. Então quando você vê ali planta adaptada à queimada, à ação de fogo, é cerrado que ele está falando. Então obviamente a gente fica com a letra C. Você vai ter uma diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos e você vai ter um aumento, conforme você vai chegando na Mata Atlântica, da frequência de plantas que apresentam folhas largas, né? Então, você vê que essa primeira questão aqui é uma questão legal, uma questão de ecologia, uma questão clássica, que você tem que meio que fazer uma viagem imaginária aí na sua cabeça, indo do Cerrado para Mata Atlântica, né? Uma questão interessante isso daqui. Agora, a nossa próxima questão, você vê que tem um gráfico aqui, mas acho que é uma questão mais direta, tem que ter um mínimo de bom senso aqui em questão de reciclagem de lixo que você vai acertar. Então, essa! O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, só que o tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuição aqui dos impactos ambientais causados por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, o X e o Y, produzidos aí pela população humana com diferentes tempos de decomposição. Então, ó, vem aqui. Vou te mostrar aqui no gráfico, ó. Aqui você tem o determinado produto, né, o X e o Y, e aqui a gente tem o tempo de decomposição, né? Aqui, ó, 100 anos, 200 anos e assim por diante. Então dá para perceber que esse X
ele é decomposto rapidamente, né? Rapidamente comparado com o outro, obviamente, né? Ele leva aqui até 100 anos para ser decomposto. Só que esse daqui, ele demora muito mais para ser decomposto, né? Então ele vai ser decomposto, ó, entre, sei lá, se a gente for pegar aqui, ó, vai uns 230 anos para mais de 500 anos. Então, esse Y é o de mais difícil decomposição. E esse X aqui é o que se decompõe rapidinho, entre aspas. Essa é a leitura que você tem que fazer desse gráfico, né? Agora vamos ver aqui as alternativas para a gente ver então o que a gente colocaria aqui nesse caso, né? Então, com base nessas informações e nos seus conhecimentos, ixi, aí complicou. Não, que complicou o quê? É correto afirmar o quê? Vamos começar de baixo para cima? Vamos começar de baixo para cima. Né? Na letra E, ó, ele fala o seguinte: garrafas de vidro fazem parte do grupo X. Já está errado. Porque vidro é um negócio que é difícil de ser decomposto ali, de ser decomposto naturalmente. Sério? Sério, né? Então, o que é fácil para você decompor naturalmente, por exemplo, é papel. Né? Papel ali, fibra vegetal, é mais fácil de decompor do que o vidro, por exemplo, do que o plástico. Tá bom? Então já ficou meio estranho aqui, né? E sua destinação recomendada é incineração. Faz o seguinte, tenta pegar uma garrafa de vidro, bota fogo nela. Você vê se você vai conseguir derreter essa garrafa, né? Pega o isqueirinho, pega o isqueiro ali. Acho que não dá muito certo essa letra E, não. Na letra D, embalagens de papel fazem parte do grupo Y. Já está errado. Porque papel faz parte do grupo X, que consegue ser decomposto de um modo mais rápido no ambiente. Então essa letra D aqui já ficou estranha. A letra C, ó, garrafas PET fazem parte do grupo X. Já está errado. Porque quando você pensa aqui em garrafa PET, é um produto que é mais difícil de ser ali decomposto naturalmente, né? Então faz parte do grupo Y, a garrafa PET. E na letra B, tá errada porque, ó, as embalagens de papel fazem parte do grupo Y. Não, lembra que o Y demora muito tempo para ser decomposto. E quando você tem uma embalagem de papel, papel é decomposto de modo mais rápido, né? Então a gente chega aqui na letra primeira, né, que ele fala justamente na letra primeira, que o grupo Y, né, corresponde aqui à garrafa PET, que é um produto ali que demora mais tempo para ser decomposto no ambiente, né, e dado o longo tempo de decomposição, quais seriam as melhores opções aí para você, né, fazer com a garrafa PET? Ou você vai aqui, né, reciclar, ou vai reusar isso daí, né? Vai utilizar novamente, né? É aquele negócio, né? Você reduz o consumo, você reutiliza e depois no final você recicla. Legal essa questão também, né? A questão aqui interessante, você vê que até agora sem grandes problemas. Mas deixa eu ver a próxima. Isso. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade aqui de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Então, ó, vem aqui para a gente matar esse exercício de modo muito rápido. Primeiro que você tem que estar a par do significado desses termos. Tá? Então é assim, gente, ó, no caso da emigração, você vai embora. Tá? Então você tem ali a população, se os caras emigraram, eles foram embora. Na imigração, você chega. Você chega no local. Lembra, quando você vai, por exemplo, visitar um outro país, você passa pela imigração, quando você está entrando no país. Então, ó, emigração, a galera vai embora da população, e imigração, o pessoal chega. Mortalidade, acho que é tranquilo, né? O pessoal desiste de viver. Né? Então, o pessoal morre ali, ele sai da população. Quando você morre, você é carta fora do baralho. E natalidade também, né? Acho que é tranquilo. Natalidade é a galera que está nascendo. Então, quando você pensa aqui, ó, por exemplo, na emigração e na mortalidade, são fatores que diminuem o tamanho de uma população. E quando eu falo de imigração e natalidade, são fatores que aumentam o número de indivíduos de uma população. E ele te deu esses 4 gráficos, e esses gráficos aqui, ó, só de você bater o olho, esse é igual a esse, tá? E esse é igual a esse. Então, a primeira coisa que você já tinha que perceber. Mas o que esses gráficos eles estão mostrando aqui pra gente? Bota em tela cheia para o pessoal enxergar melhor, né? Ó, o primeiro gráfico ali, né, lá em cima, do lado esquerdo,
ele está mostrando aqui a taxa de emigração, galera que foi embora. Tá? Só que esse gráfico da emigração, ele é igual o gráfico da taxa de natalidade, que está lá embaixo do lado direito. Né? Então vem aqui para mim, vem aqui para mim. Ó. Então, ó, gente, esse gráfico aqui, o de natalidade, e esse da imigração, eles são idênticos. Então, esse anula esse. Tá? Porque imagina, ó, nasceram, sei lá, 50 indivíduos. Tudo bem? Só que outros 50 foram embora da população. Então fica no 0 a 0. Ah, é assim que você mata o exercício? É assim mesmo. E ó, esse gráfico aqui, ó, ele está mostrando a imigração. É esse daqui, ó. Esse daqui é a imigração, certo? E esse gráfico aqui, ele está mostrando a mortalidade, ó. E eles são iguais. Então eu chego para você e falo o seguinte, ó, sei lá, morreram 200 indivíduos. Só que chegaram 200 indivíduos ali pela nossa fronteira. Então fica no 0 a 0 também. Então você vê que esse gráfico, ele anula esse, e esse gráfico, ele anula esse. Então peraí, professor, se esse anula esse, e esse daqui anula esse, o tamanho da população fica constante? Acertou o exercício. Que é exatamente isso que ele vai perguntar, né? Ele vai falar, ó, com base aqui naqueles gráficos que a gente já fez a análise, o tamanho dessa população deve o quê? Então, ó, deve se manter constante aqui, por isso que a gente já chega direto na letra D, né? Porque se a gente for ver aqui, a natalidade e a imigração, que são fatores que vão acrescentar indivíduos na população, é igual, né? Se você somar aqui com a mortalidade e a emigração. Então, fica aqui no 0 a 0 mesmo, né? A população nem cresce nem diminui, né? Legal esse exercício, né? Que você tem que fazer essa análise dos gráficos, é um exercício interessante. Deixa eu ver, tem próximo aqui? Tem. Essa daí é para você que gosta de milho, porque eu tenho certeza absoluta que você come alguma coisa que tem milho, tipo curau, vai. Uma variedade de milho, né, que é o milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produz a proteína cry, choro, né? Sei lá que proteína é, mas é a proteína cry. Tóxica para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Tudo bem, então você vai controlar uma praga numa determinada lavoura de milho. Só que nas bonitinhas das aves e nos mamíferos, que também se alimentam desse milho, as proteínas CRI, elas são inativadas durante a digestão ácida, perdendo a sua ação sobre esses animais. Legal, então isso daí é um negócio inofensivo ali, quando você pensa nos mamíferos e nas bonitinhas das aves. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um aspecto negativo dos efeitos dessa modificação genética no milho, no ser humano, qual que é? Então ele te deu aqui, ó, essa tabela, isso, né, que você está vendo por enquanto a letra A, a letra B e assim por diante. Então vamos ver qual que é o erro aí dessas alternativas, tá? Porque, por exemplo, ó, aqui, gente, na letra A, ele fala que o aspecto positivo é o aumento do valor nutricional do milho. Mas ele não falou em nenhum momento lá no enunciado que a tal da proteína CRI vai aumentar o valor nutricional do milho. Não, essa proteína aí tem um outro tipo de ação. Né? Ele até descreveu a ação do enunciado, então não tem nada a ver com o valor nutricional do milho. Já pode tirar. Né? Na letra B é a mesma ideia. Ó. Ele fala que a tal da proteína vai diminuir o tempo de maturação dos grãos. Não, essa proteína não faz isso. A proteína lá serve para bloquear o trato digestório de um inseto que é uma praga para aquela plantação. Então ó, você já pode tirar a letra A e a letra B aqui, por causa, né, dessas justificativas. Na letra C, nada a ver, né? Facilita a polinização das plantas. Então, essa proteína, em algum momento, ela vai promover algum tipo de alteração na flor do milho, porque milho tem flor, tá? Eu sei que você não acredita em milho, mas tem flor. Para facilitar a polinização? Não, né? E aqui na letra D, fala o seguinte, ó. Como fator positivo, vai ter uma economia de água pela redução da irrigação. Mas em nenhum momento ele falou que essa tal de proteína CRI vai afetar ali, por exemplo, na absorção de água do milho, na transpiração do milho ali, para a gente fazer alguma relação com a água. Então você vê que só por essa parte positiva, a gente já mata o exercício, né? A gente já chega aqui na letra
última, tá? Letra última é letra E, tá? Então, na letra última, ele fala o seguinte, ó, como impacto positivo. Eu vou ter uma maior produtividade da lavoura de milho. Sim, porque a inserção aí dessa proteína no milho, ela vai ajudar ali a combater as pragas. Beleza, né? E como aspecto negativo, você pode ter a possibilidade do surgimento de lagartas resistentes a essa proteína, né? Obviamente isso daí pode acontecer. Então você ter ali, né, através dos mecanismos de seleção que a gente tem aqui no ambiente, você pode muito bem ali ter uma lagarta que naturalmente é resistente a essa proteína e ela pode ser selecionada naquele contexto. É um risco, né? Um risco ali, mas vale a pena correr esse risco, por quê? Porque milho é espetacular, cara. Milho é uma das coisas mais legais aí que já foram selecionadas. Letra última, letra E, né? Agora, vamos para a próxima aqui de genética. Pois é. Vamos ver essa história em tela cheia? A genealogia a seguir apresenta uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. Vixe, Maria, né? A mulher 32 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Tá bom. Daqui a pouco eles vão fazer um chá revelação, né? Aqueles negócios lá para descobrir o sexo do bebê, né? Então você tem ali a historinha e ele colocou a legenda, né? Quem que é afetado, quem que não é afetado, quem que é time masculino, time feminino e assim por diante. Beleza, né? Te deu a história, já eu volto para ela. E olha só o que ele está perguntando. A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia, a probabilidade aí da criança seja afetada, qual que é? Então, vamos analisar aqui essas nossas alternativas, aqui para a gente já ir tirando algumas coisas que não tem nada a ver. Eu vou começar por aqui, ó, por essa coluna, tá? O padrão da herança. Então aqui, ó, tem o ligado ao X excessivo, ligado ao X excessivo, ligado ao Y, autossômico recessivo e autossômico recessivo. Eu já vou começar tirando essa letra C, ligado ao cromossomo Y. Por quê? Ó? Eu até vou voltar aqui, eu até vou te justificar o porquê. Se isso daqui fosse uma herança holândrica, fosse ligado ao cromossomo Y, obrigatoriamente, esse indivíduo aqui teria a doença. Por quê? Porque o filho dele tem a doença. Então, o cromossomo Y só pode ter vindo desse daqui. Então, esse teria a doença. E a mesma coisa nesse caso, né? Então, esse indivíduo aqui, time masculino, ele tem a doença. Se fosse herança holândrica, obrigatoriamente esse indivíduo também teria a doença, né? Porque quando é herança holândrica, ela é passada ali obrigatoriamente de pai para todos os filhos do sexo masculino, sem pular geração. Então, já está fora ali. Só que eu também vou tirar agora a letra D e a letra E, que está falando que é autossômico recessivo, né? Então, o que acontece aqui nesse caso? Agora que você tem que ter um pouco de maldade para matar o exercício. Porque vamos imaginar, eu vou errar aqui, tá? Eu vou errar de propósito. Não corta não, hein, produção, porque eu vou errar de propósito mesmo, ó. Vamos errar e vamos supor que essa doença aí, ela é causada aí por um gene autossômico recessivo. Traduzindo, azinho. Tá? Essa doença é azinho. Então vamos pensar, dá uma olhada no exercício. Se você chutasse, né, porque é assim às vezes, né? Às vezes você tem que chutar o negócio ali, às vezes dá certo ou não. Se você chutasse que isso daqui, né, é azinho, então esse daqui seria azinho. Tá. Esses dois aqui seriam azinho, certo? Beleza? Esse daqui, ó, o 3-2, que é a mulher que me interessa, o lar, né, vai ser azão mistério, que daí a gente vai ter que descobrir se ela é homozigota ou heterozigótica. Só que, ó, olha esse indivíduo 3-3. O cara, ele veio do nada. Você não tem nada da família dele aqui. É um ótimo pretendente, né? Falar, eu conheci uma pessoa. Ah, mas qual que é a história da família dessa pessoa? Não sei, mas de onde que ela veio? Não sei. Ah, mas essa pessoa existe? Não sei, né? Então você não sabe nada desse indivíduo 3-3. Então se a gente falasse que é uma doença autossômica recessiva, esse indivíduo 3-3, ele seria azão mistério.
Né? Porque você não tem nada aqui, ó, da família dele para falar se ele vai ser azão, azão ou azão, azinho. Mas fala, professor, mas pode botar direto aqui que esse 3 seria azão, azinho? Poder pode, mas vem aqui. Você vai errar. Você vai errar, você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar que é azão, azão? Pode, bota lá. Pode botar que é azão, azinho? Pode, mas você vai errar. Você vai errar, tá? Então a gente não quer errar aqui no negócio. Então a gente tem que ter pelo menos algumas certezas. Então você vê que o exercício ele monta muito bem essa história para você ter essa sacada mental de falar, peraí, se isso daí é autossômico recessivo, eu não vou ter como saber qual que é o genótipo do indivíduo 3, tá? Então nesse caso aí a gente vai tirar a letra D e a letra E, beleza? Vou voltar lá para outro estúdio lá. Voltamos aqui, voltamos. Então eu já sei que essa doença, ela é causada por um gene ligado ao cromossomo X, tá? E ela é recessiva. Tá, acho que agora sim a gente vai começar a matar o exercício. Então, o que eu sei aqui dessa história? Que esse indivíduo 33, ele é normal. Então ele vai ser X-azão Y. Você vê que agora eu não tenho dúvida, agora eu posso, certeza absoluta, falar, ó, ele é isso e ponto. Essa mulher aqui, eu sei que ela é X-azão, X mistério. Dá para descobrir o mistério? Dá, né? Então, como é que a gente descobriria aqui o mistério, né? Então, aqui a gente tem as nossas alternativas, maravilha, né? E aqui, então, vamos para a resolução para ver como é que a gente descobre o mistério. Então, o 33, ele é X-azão Y. Ó, a mulher aqui, ó, você tá vendo que estava X-azão, X mistério. Só que os pais dessa mulher, um deles, ó, é X-azão Y, porque ele é um homem normal, então esse X-azão veio dele para ela. E a mãe dela, ó, é heterozigótica. Ela é X-azão, por isso que ela é normal, e X-azinho. Por que eu sei que ela é X-azinho? Ó? Porque ela teve esse filhote aqui afetado. E esse X-azinho aqui só pode ter vindo da mãe. Né? Então o filhote é afetado por culpa da mãe. Ai, que culpa. Acontece, né? Porque o Y aqui veio do pai. Então você vê que agora sim eu consigo desenvolver o exercício. Então, primeiro, qual que é a chance desse indivíduo 3,2 ser X-azão, X-azinho? Meio, né? Porque é 50% desse X-azinho vindo aqui para cá. Então você vai pegar esse meio e vai guardar ele em algum lugar. Ai, que lugar? Não sei, cara. Guarda em algum lugar. Agora, considerando que o indivíduo 3,2, que é aquela mulher, é heterozigótica, vamos cruzar ela com um cara 3,3, aquele cara que eu não sei nada sobre a família, né? Um ótimo partido. Se você faz aqui a tabelinha, você vai ter esse resultado. E você vai perceber que o único indivíduo afetado é esse herói aqui, né? Então ele é um menino, ele é XY, é menino, e ele vai ser o único afetado desse cruzamento. Só que do jeito que ele monta aqui as alternativas, ele fala o seguinte, ó, a gente está entre a letra A e a letra B, certo? Porque são iguais. Só que aqui, ó, na segunda parte, a probabilidade aí de ser afetado, aqui ele coloca duas porcentagens e aqui ele coloca caso seja menino. Caso seja menino. Então, quando ele coloca assim na alternativa, eu já tenho que supor que a criança vai ser menino. Porque ele fala caso seja menino, é essa probabilidade ou essa probabilidade, tá? Então, considerando que eu já sei que é um menino, né, o que a gente já colocou aqui, exclui essas duas meninas. Tira essas duas aqui, tá? Apaga aqui. Então, ó, meio é de nascer um menino normal, porque eu já sei que é menino, tá? A alternativa me disse isso. E meio é a chance de nascer um menino com problema. Então, para a gente matar aqui a nossa probabilidade, o que a gente fez? A gente pegou 50% meio, que a gente tirou daqui de cima, que é a chance daquela mulher 3,2 ela ser heterozigótica, bota aqui, e a gente pegou meio, ó, que é a chance de, sabendo que é menino, ter a doença. Aí você tem que mandar para a NASA, né? Porque quando a NASA faz o cálculo, meio vezes meio aqui vai dar 1/4, né? Um cômodo da casa aqui que é 1/4, ou seja, 25%. Então a gente chega aí na letra bola, né? A gente chega aqui na letra B de bolo de
milho. Então essa questão é uma questão um pouquinho trabalhosa, né? Que você tem que ter um trabalho mental ali, precisa respirar um pouquinho para matar ela bonitinha. Mas vamos lá. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Então, isso. Considere dois genes A e B localizados em cromossomos diferentes de seus respectivos alelos, azão, azinho, bezão, bezinho. Uma representação possível desses alelos, ó, isso é importante. Durante a mitose, então eu estou falando de mitose, primeira coisa importante, imediatamente antes da metáfase. Isso é outra coisa importante pra gente. Então, tá ali no final da prófase, no final da prófase, vai começar a metáfase. E ele te dá aqui algumas alternativas, tá aqui nas alternativas, pra gente descobrir, né? Então, qual que seria ali a célula que foi descrita no enunciado? Primeira coisa, eu falei que é mitose. Cara, se eu falei que é mitose, então eu não vou ter aqui os cromossomos simples, né? Como assim cromossomo simples? Ele não tem o par dele. Porque se você olhar aqui, por exemplo, na letra A, na letra B e na letra C, ó, um tem um parzinho com o outro, né? Então aqui ó, eu tenho um par de homólogos do azul. E eu tenho um par de homólogos do... Que cor é essa, mano? Isso aqui deve ser laranja, né? Deve ser cor nude. Cor nude, né? Aqui, ó, eu tenho o par, ó, azul, azul e o par nude, nude. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui e aqui subentende-se o quê? Que eu já tive a separação dos cromossomos homólogos. Isso daí só acontece na meiose. Então, ó, só de bater o olho aí, ó, tira essa daqui, tira essa daqui. Beleza, né? Outra coisa importante. Agora você tem que olhar no detalhe aqui, ó. Aqui está escrito membrana nuclear. E aqui está escrito membrana plasmática, membrana plasmática. Pode tirar a letra C direto. Por quê? No final da prófase e no início da metáfase, eu já tenho ali a desorganização da membrana nuclear. Né? A membrana nuclear, a carioteca, ela já vai estar toda fragmentada, ela vai estar toda quebrada, entre aspas. Então, aqui, não é para ter mais membrana nuclear. Os cromossomos, eles já estão no citosol. Né? Eles não estão ainda aqui dentro do núcleo. Quando ele fala isso aqui, ó, membrana nuclear, isso aqui você imagina que é um núcleo, tá? Já está fora. Então você tem que desagregar essa membrana nuclear. Então eu estou entre a letra A e a letra B. E por que eu vou tirar a letra B? Né? Você vai ver daqui a pouco, né, mas eu vou primeiro te falar, que aqui na letra B teve o crossing over. Porque esse cromossomo azul, ó, ele tem o gene azão e o gene azinho. Esse daqui tem o gene azão e o azinho. Bom, então isso é um indício que teve uma troca de pedaços entre eles, né? Então é o próprio crossing over ou permutação. E aqui é a mesma coisa, ó. Então aqui tem um Bzão e aqui tem um Bzinho. Aqui nesse cromossomo tem um Bzão e um Bzinho. Então teve o crossing over. Então agora joga em tela cheia só para você ver esse detalhe da B. Isso, ó. Então ali na B teve crossing over. Se teve crossing over, é coisa de meiose. É coisa de meiose. Então, por exclusão, ali a gente fica com a letra primeira, né? Letra A. O Vest adora, viu, colocar a questão de mitose e meiose, né? São as questões interessantes. Você vê, né? A gente vai ter que ir trabalhando aí com os nossos conceitos que a gente viu nas nossas aulas para chegar aqui nessa resposta. Agora, essa próxima é um clássico, tá? Isso aqui, de vez em quando aparece nos vestibulares, mas essa é facinho, ó. Então, o gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme detalhado em 1. CO2 reage com a água, formando ácido carbônico, que se dissocia, formando o bicarbonato e forma o H+. Isso quer dizer que essa água vai ficar mais ácida, Isso é importante pra gente. As condições ambientais causadas pelo aumento do gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação 2, durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. Então ali na reação 2, você está tendo a formação do carbonato de cálcio, que ele pode ser importante, por exemplo, para formar os exoesqueletos de calcário dos corais. Tudo bem? Tranquilo? Agora a pergunta, ó. Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta, né? Então o que está certo aí, ó? Vamos começar então de trás para frente, ó. Nessa letra última, o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade, tá errado, porque o processo 1 deixa a água mais ácida,
né? Então, não é aumento da alcalinidade, é aumento aqui da acidez da água do mar, né? Lembra que a alcalina é básico, tá, gente? A alcalina é básico, então já pode tirar. Letra D, ó. Processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar. Gostei. Até aqui eu gostei. Qual que é o problema? Ele continua falando. Esse normalmente é sempre o problema, né? Aumentando o pH. Não, gente. Quando a água ela fica mais ácida, diminui o pH. Essa é coisa de química básica, né? Então, ó, pronto, tirei. Tirei aqui. Agora a letra C, ó. Processo 1 não altera a alcalinidade da água do mar. Normalmente a FUVEST tem uma questão que é para meter o louco mesmo. Cara, vamos escrever qualquer coisa aqui e ver se alguém cai. Lógico que altera a alcalinidade, né, gente? Então vai ficar menos alcalino, porque está ficando mais ácido. E na letra bola, processo 1 resulta em um aumento da alcalinidade. Não é aumento da alcalinidade, é aumento da acidez, o aumento da acidez, né? Então, nesse caso aqui, a gente fica com a letra última, com a letra primeira, né? Ó, a reação 1, né, em que ocorre a formação do ácido carbônico, ocasiona a queda do pH da água do mar, então fica mais ácido, que vai prejudicar a formação do exoesqueleto de calcário dos corais, por exemplo, viu? É uma questão legal essa aqui, né? Uma questão clássica aí, manjar dessa questão. Deixa eu ver. Olha a próxima. Essa questão aqui, ela, na nossa opinião, ela foi a mais fácil da FUVEST. Porque isso daqui é um clássico de botânica. Sério mesmo. Acho que era mais fácil você errar o seu nome na prova do que errar essa questão. Ai, professor, nem fato essas coisas, né? Joga na tela cheia aí pra mim, produção. Joga na tela cheia aqui pra mim, ó. Considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, suas características. E aqui nesse exercício, ó, é para você descobrir quem que é o X, se é pteridófita, gímeno, angiosperma, mesma coisa com o Y, mesma coisa com o Z. E aqui, ó, respondendo de modo direto. A planta X não possui flor, não é angiosperma, mas é polinizada pelo vento. Cara, se não é angiosperma, mas mesmo assim produz grão de pólen, é gimnosperma. Acabou, isso é um pinheiro. Ó. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes, gimnosperma, são dispersas pelas bonitinhas das aves. A segunda, a planta Y não tem flor, não tem semente e não tem fruto. Ó, essa planta Y, ela poderia ser uma briófita, ou uma pteridófita. Só que nas alternativas não tem briófita. Você vai ver ali daqui a pouco, não tem briófita. Então eu já sei que essa Y é pteridófita. E essa terceira, a planta Z possui flor. Acabou. Acabou, velho. Falar que teve flor é angiosperma. Bota angiosperma. Falou flor, bota angiosperma. Então, respectivamente, aqui a gente chega na letra bola, letra B de bolovo, letra B de bolovo, ó. Olha essa próxima aqui, ó. Esse exercício ele é interessante, ele é tão interessante que eu quero que você veja em tela cheia. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. Vixe! Lembra que testosterona é hormônio masculino, estradiol é hormônio feminino. Muito bom, né? A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas, que é o local onde vai ter a formação dos gametas, são dependentes da temperatura conforme indicado na figura. Tudo bem, então, vem aqui para mim. Isso, maravilha. Ó. Então aqui dá para perceber o quê? Ó? Que quando a temperatura ela tá meio que abaixo aqui de 28, né? Eu vou pegar o 28 porque é a temperatura que ele usa como referência, tá? Então do 28 para baixo vai ter uma baixa atividade dessa enzima, certo? De 28 para cima, você tem um aumento aqui da atividade dessa enzima. Eu só li a figura, tá? Só li a figura. Só que ele vai te dar essa outra figura aqui. E o que essa outra figura ela tá mostrando pra gente? Aqui subentende que é o gene, né? Que é o gene para essa enzima que é a aromatase, tá? E aqui ele está colocando a temperatura, ó. Então, quando tem uma temperatura de 28 a 30 graus, isso daqui vai ativar a transcrição do gene da aromatase. Né? Então, nessas altas temperaturas, o indivíduo ele vai produzir essa enzima.
né? Então a enzima ela vai ser transcrita e traduzida, né? O gene vai ser transcrito e daí o RNA mensageiro vai ser traduzido para formar a enzima aqui. E em temperaturas baixas, né? Ou seja, de 24 aqui a 28 graus, isso daqui inibe a transcrição. Então, se inibe a transcrição, o gene ele não vai estar ligado, entre aspas, ele não vai funcionar e não vai ali formar a enzima. Então, essa é a ideia que você tem que pegar aqui dessas informações que ele te deu no enunciado. E agora, então, a gente vai matar o exercício. Como? Ó, sobre a determinação do sexo aqui na tartaruga de couro, é correto afirmar o quê? Então, olha só. Na letra A, a atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Tá errado, velho, tá errado. Olha lá no enunciado. Lembra que no enunciado ele falou que essa enzima faz com que a testosterona, que é o hormônio masculino, seja convertido em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, no lugar aqui ó, de masculina, bota feminina, que ficaria certinho a letra A. Coisa do enunciado, hein? Ó, coisa do enunciado. Letra B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Não, tá errado, cara. Tá errado, ó, porque se a gente for ver aqui, né, do jeito que ele falou, o maior nível de transcrição do gene. O maior nível de transcrição do gene tá nessa faixa de temperatura, ó, de 28 a 30 graus. E se a gente for pegar 28 a 30 graus aqui no gráfico, ó, 28 a 30 graus, a atividade da enzima é bem maior em relação a temperaturas mais baixas. Né? Então aí tem que ser tudo alto, né? Tem que ser tudo elevado aqui. Então a letra B já está fora. Na letra D, ó, há equilíbrio no nascimento de macho e fêmea a 26 graus. Está errado. Quando a temperatura está nessa daqui ó, de 26 graus, você quase não vai ter ali a formação dessa enzima. Então vai nascer mais macho. Daí em temperaturas mais altas, né, do que 28 graus, nasce mais fêmea. Olha que bonitinho. Pois é, né? Então a análise ali das informações você chega nessa conclusão. Então aqui não vai ter equilíbrio não, tá? Aqui vai nascer mais macho. E na letra última, a atividade da aromatase depende da quantidade de estrógeno disponível. Não é o estrógeno, é a testosterona. Porque lembra que a testosterona que é o substrato para a enzima, né? Ela pega a testosterona e transforma em estradiol, né? Então, cuidado, aqui é testosterona. Então, por isso que tem que ser a letra C, né? Tem que ser a letra C aqui, ó, em temperaturas entre 28 e 30 graus, a maioria dos embriões aí vão se diferenciar em fêmeas, né? Porque essa enzima ela vai estar ativa e ela vai estar convertendo ali a testosterona em estradiol, hormônio feminino. Essa questão é legal. Essa daqui é uma das mais trabalhosas aí da nossa prova. Ó. Porque agora a próxima questão, essa questão aqui de número 33, né, para a gente ir chegando aqui na nossa reta final, ela falou o seguinte, no que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis, que é IST, né, que antigamente a gente chamava de TST, identifique a relação correta entre o grupo causador, um dos seus sintomas e se possui ou não vacina preventiva. Então, chega aí, chama pro pai aqui, ó. Aqui eu já vou tirar direto, porque tem um monte de besteira aqui, né? Tem um monte de besteira. Porque, por exemplo, ó, quando ele fala gonorreia, é causada aqui por essa bactéria, né? Que é Neisseria gonorreia, que é uma bactéria, tudo bem. Vai ter um ardor ali na uretra, né? Quando for urinar ali, às vezes sai queimando mesmo, né? Secreção purulenta, só que tem um porém. Tem vacina? Não tem vacina contra gonorreia. Na letra B, ó, hepatite C. Ela é causada por essa coisa aqui, ó, o HCV. E ele colocou bactéria aqui. Mano, dá uma olhada nessa sigla, né? O que será que significa essa sigla? Vírus da hepatite C. Aí você tá de zoeira. Tô esse tempo inteiro de zoeira. Lógico que não. Isso aqui é vírus, gente. Isso aqui é vírus, é que nem HIV. Quando você pensa no V ali do nome, é de vírus. Então, ó, só dessa sacadinha aqui você já tirava a letra B. Eita, nós! Pois é, né? Pois é, ó. Agora, essa próxima aqui, né? Ó. AIDS, né? Causada aqui, ó, vírus HIV, tudo bem? Causa erupções cutâneas ali, depende, né? Depende ali, às vezes até pode acontecer, mas não é o principal sintoma, né, que ele fala aqui, não, dos possíveis sintomas ali, tá, tudo bem. Só que tem um porém, né, ainda infelizmente não temos vacina disponível contra
AIDS. Né? Então o problema está aqui na vacina. E aqui, ó, nessa letra D, é que ele já meteu o louco, né? Que ele já sempre mete o louco aí, uma alternativa. Sífilis é causada por um verme. Que, mano, é verme, velho? Né? Sífilis é uma bacteriose, né? Então o resto aqui estaria certinho, né? Mas aqui o problema é verme, né? Não é verme, é bactéria. Então a gente chega aqui na letra última, né? Quando a gente pensa aqui no condiloma acuminado, é causado por um vírus, o HPV, causa umas verrugas aí na região genital e tem vacina? Sim! Temos vacina contra HPV, né? Essa daí pelo menos a gente já tem. E agora tem essa última aqui, né? Pra gente finalizar bonitinho. Mano, esse exercício ele pegou aqui um trecho aqui dos Lusíadas, né, dos Camões, dos Camões não, né, do Camon, né, que foi Camões, foi o mano que escreveu aqui. Eu não sabia que ele era músico, né, porque ele faz uns cantos aqui muito louco ali. Então, joga a tela cheia, vai, joga a tela cheia aí pra mim, produção. Ele fala canto V aí, né, canto V aí é canto 5, estância, né, estância é negócio de hospedagem, 81. E foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desempararam muitos a vida e em terra estranha alheia, os ossos para sempre sepultaram. Vixe, é um negócio meio hardcore aqui, gostei, ó. Quem haverá que, sem ver o creia, que tão disformemente ali lhe incharam, as gengivas na boca que crescia, a carne e juntamente apodrecia. Tá, vem aqui pra mim. Eu não sei se você percebeu, não sei se você entendeu muita coisa aqui, né? Às vezes você fica até na dúvida, né? Se essas coisas tá em português mesmo aqui. Eu só sei que o pessoal tá ficando meio podre aqui, né? Se eu fosse pra resumir isso daqui, eu falava, meu, os caras estão com podridão. Os caras estão com podridão. E por que eles estão com podridão? Agora que a gente vai ter que descobrir, ó. Porque ele fala, é correto afirmar que Camões, nesse trecho, descreveu os sintomas do quê? Então, quando a gente fala aqui do Camões, né, acho que ele conta umas histórias lá nos Lusíadas, dos mano que ficava navegando. Né, ficava navegando para lá, para cá, assim por diante. E você tinha um grande problema nessas grandes navegações. Qual que é esse problema? É a falta de alguns alimentos importantes para a nossa nutrição. Né, e principalmente ali a falta de cítricos. Sério? Sério mesmo, né? Então tinha esse grande problema ali, né? Você ia fazer umas viagens muito loucas ali, não tinha uma grande quantidade ali de alimentos. Então, os marinheiros, né? A galera que tava lá naquele barco, ficava 2, 3, 4, 5 meses ali no navio, eles tinham muitas avitaminoses. E uma das principais avitaminoses é justamente ali a falta de vitamina C. Falta de vitamina C. E essa falta de vitamina C dá o quê? Escorbuto. Então, sempre quando você pega algum exercício, tá? Que ele fala de navegações, é que aquele usou o Camões, né, como exemplo, mas, sei lá, você podia usar, né, o Vasco da Gama, né, pessoal que torce pro Vasco, né, você tem essas outras coisas aí também, mas falou de navegação, gente, esse é um negócio clássico, é falta de vitamina C, né, que é tanto que a gente chama escorbuto como doença do marinheiro, né? Doença do marinheiro. Então, dá uma olhada aí em tela cheia, só para a gente ler aqui junto a letra B, né? Porque aí é direto mesmo, que o problema, né, é o escorbuto, que realmente dá aqueles problemas ali de sangramento na gengiva, o herói pode perder os dentes também. Deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias nos séculos XV e XVI. Aí, ó, como a de Vasco da Gama, aí em busca das Índias. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente chega na letra B de... Vem no close aqui, vem no close aqui. Um beijo para vocês. Espero que você tenha feito uma ótima prova. Estamos juntos aí, né, nas nossas próximas correções, vestibulares, e eu quero te ver na lista dos aprovados. Ah, professor, eu também quero. Fui. Tchau.